Primeiramente, boa tarde a todos que se encontram aqui nessa noite, seja assessores, munícipe. Nós estamos, nesse momento, vamos dizer, online. Quero aqui agradecer a presença do Fernando Campos, do Falando Francamente News. Quero agradecer a presença de todos os vereadores que já estão na casa, vereador Cepacol, vereador Alan Dias, vereador Marquinhos da Padaria, vereador Zecas e o presidente da casa, que sou eu, Márcio Roberto, como todos conhecem, como pastor Márcio. Nós estamos numa audiência onde foi apresentado alguns questionamentos pelo vereador Val Santos sobre algumas obras na cidade que está sendo executada pela empresa Shop Signs e fizemos um requerimento solicitando a presença do secretário de obras, que está aqui pessoalmente, para prestar todo o esclarecimento, seja ao vereador que apresentou todas as solicitações e aos vereadores da casa e aqueles munícipes que aqui estão presentes. Quero agradecer a presença do secretário, que é secretário da Secretaria de Obras, Serviços, Habitação e Defesa Civil, o senhor Carlos Web, pela atenção que nos deu de estar aqui pessoalmente, nos ajudando para que a gente possa prestar esse esclarecimento a toda a população e ao vereador dentro dos questionamentos que foi feito. Eu quero, neste momento, passar a palavra ao vereador Val Santos, que é quem apresentou vários questionamentos, e ele vai estar apresentando aqui ao secretário, e o secretário vai pontuar e depois vai estar passando, esclarecendo cada ponto, cada questionamento que foi feito. Desde já, obrigado a todos que se encontram presentes, que está presente aqui, e obrigado, secretário, pela sua atenção de estar aqui nesta casa para nos ajudar a prestar esse esclarecimento a toda a população. Vereador Val Santos está com a palavra. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aí todos os vereadores que se encontram presentes. Obrigado pela presença. Obrigado, secretário, por estar aqui para nos dar esclarecimento. E quero agradecer a todos que se encontram presentes aqui nessa tarde, que é de extrema importância, porque você está aqui, porque isso mostra que vocês estão acompanhando o desenvolvimento da nossa cidade, que é de extrema importância, porque, como a gente tinha apresentado essas obras aqui, que se encontram umas paradas, outras funcionando, e outras que se encontram funcionando, mas não da maneira correta, e o Carlão vai poder falar sobre isso, tá bom? E, então, a palavra está com o senhor, o Carlão queria saber sobre essas obras da Shop Sign, que tem aqui na nossa cidade, que tem umas situações aí que se encontra parada, eu sei que tem seus motivos, mas se encontra parada. Essas obras que entregou também não funciona direito, que é o nosso ginásio de esporte, está ali um vazamento terrível de água, encanação não funciona direito, parte elétrica também não funciona direito, e umas outras que a gente vai pontuando uma a uma. Vamos começar pelo ginásio de esporte, sobre aquela obra ali que ainda não... que foi entregue, mas não funciona direito, né? Está desligado. Pega aí, pode pegar o microfone, pode pegar. Pega na mão. É só plugar, não é? Alô? Não, está funcionando. Bom, gente, estou aqui para fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, boa tarde a todos. A gente tem feito algumas ações para que sempre a gente possa manter o andamento de todos os trabalhos na Secretaria de Obras, nas outras secretarias que eu estou na pasta. E, com certeza, as obras que estão sendo feitas, que já pegamos ela nesse mandato agora, já elas iniciadas, algumas paradas, algumas com problemas, e na tentativa de resgatar todas elas,
é onde a gente está buscando para melhorar, para acabar e acompanhar todas as obras. Em questão da obra do estádio, do ginásio, né? Do ginásio. Essa obra, ela foi contemplada na gestão passada. Encontramos ela aqui no final, no decorrer do término da obra, e foi feita uma entrega provisória. Ainda existe um saldo a ser pago para essa empresa, que a gente segurou para que possa ser sanado todos os problemas que estão sendo. E a empresa está, de acordo com o que a gente tem necessitado, eles estão dando atenção para que isso aconteça. Teve alguns vazamentos, que já foram detectados que as calhas estavam entupidas, foram desentupidas e acrescentaram alguns elementos para poder escoar melhor a água. E essa obra só vai ser poder entregue 100% definitiva depois que todos esses problemas são sanados. Porque uma obra daquele vulto é uma obra muito grande, entendeu? E geralmente quando você vai fazer o pente fino que passa nela, sempre é apontado algumas coisas que você precisa dar ênfase para que a empresa possa determinar e acabar e finalizar a obra. Por isso existe ainda um valor a ser repassado a elas, mediante ao término completo de todos os problemas que estão acontecendo no ginásio. Entendeu? Já foi feita essa listagem, já foi feito o pedido para que sanasse, estão sendo providenciadas essa reparação do termo de obra. Isso é uma coisa normal na construção civil, sempre no finalzinho, sempre tem alguma coisinha que você precisa ajustar. E a gente está de pé em pé com eles para que possa resolver e deixar contento para melhor servir a população de Itapecerica. Isso é uma coisa que a gente bate o pé e tem que ser feito assim. Entendeu? Não pode ser de outra forma. Entendeu? Então o ginásio já está praticamente entregue, a população já está usando ela agora. Esses probleminhas pontuais estão sendo resolvidos até que faça a entrega definitiva da obra. Ok? Me permite até uma parte, secretário. Então, vamos dizer, existe ainda um saldo que não foi pago para a empresa, só vai ser pago quando terminar de concluir vamos dizer, o serviço que deve ser refeito para ficar em ordem, a empresa só vai receber depois de concluir tudo isso. Justamente. Tem algumas, só para deixar claro lá que a empresa só vai receber o restante depois que terminar todo o serviço. E como ele tem outras obras também, então a gente pode administrar todas elas em função de uma ou de duas, entendeu? Não tem. Senhor secretário, boa tarde a todos. Senhor secretário, eu sei que tem várias obras aí da Shopside. Me permite uma parte, vereador. Vereador professor Marcelo, pode ocupar o seu lugar aqui, vereador. Obrigado. E tem várias obras da Shopside. Então, eu gostaria que primeiro que você citasse as obras que nós temos aí da Shopside, né? E em seguida eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Campo do Aliança. Porque hoje, o que mais a população nos bate é a respeito daquele campo que começou o ano passado e hoje nem mexeram nada. A única pessoa que mexeu no campo foi o esporte, limpando e cuidando. Não seria de obrigação da Shopside ou o que está acontecendo, para que tenha esse término dessa obra, ou início dessa obra, ou se tem alguma programação para iniciar essa obra? Então, a obra do Campo da Aliança, quando nós assumimos a pasta, eu busquei todas as situações que estavam, de todas as obras que estavam, e uma delas estavam totalmente parada, sem ação nenhuma. Eu fui buscar o porquê que estava parada e tentar reativar, porque não pode ficar parada uma obra daquele vulto. E o histórico dela é o seguinte: quando iniciou-se as obras, entendeu? Como não tinha projeto hidráulico, projeto de águas pluviais anteriores,
Quando foi fazer a fundação e foi cravar a estaca, observou-se que havia uma canalização embaixo. Então teve que paralisar a obra em um certo ponto para que a gente pudesse fazer e dar condições para fazer a fundação. E ao decorrer do tempo que foi o histórico que eu fiquei conhecendo, é que no tempo que estavam fazendo algumas ações lá, teve um problema estrutural detectado pelo calculista da obra, entendeu? Aí pararam a obra, sentaram em cima e não fizeram mais nada. Quando eu cheguei, a obra estava parada, reuni toda a equipe técnica, que devia ser feito, qual era o problema que tinha, o problema foi sanado e existia uma medição deles também que estavam paradas mediante a esse problema estrutural. Chamei a equipe técnica, inclusive o calculista, nós fizemos uma ação, ele reprogramou, corrigiu alguma falha de cálculo estrutural e foi feita uma reprogramação e foi liberado o pagamento para que a empresa recebesse o saldo que já tinha executado e ela deve retomar em breve, agora no mês de julho, foi a ação que eu determinei que eles fizessem isso aí, sob pena de perder a obra e ser relicitada e passada para outra, que não é o que a gente quer, precisa terminar e acabar de fazer, entendeu? Então, o Campo da Aliança, a situação ocorrida foi essa, e eu já tomei todas as providências necessárias para que ele saísse do papel, saísse da gaveta e retomasse junto à Caixa com financiamento, com as emendas que foram feitas em função dela. Então, eu creio que no mês de julho agora, foi determinação minha que essa obra retornasse, já está com todas as programações feitas, entendeu? O pagamento está sendo feito, a parcela que tinha sido segurada, e a obra agora em julho, ela vai ser retomada. Só uma pergunta, a respeito do problema estrutural, qual é esse cálculo, problema estrutural que levou a essa demora de pelo menos ter o espaço onde o pessoal usa a área esportiva? A demora da reavaliação desse cálculo, ela se deu breve, porque quando eu detectei o problema, ela já estava parada a obra, estava como está hoje, entendeu? Aí, ao decorrer desse tempo, nós fizemos, eu reuni todo, foi feito todo o estudo para que fosse feita a regularização, e agora a gente vai dar início a ela de novo. Agora, o tempo que ela ficou parada antes, entendeu? Não sei por que não tomaram ações, como eu tomei quando eu cheguei e vi que estava parada a obra. Se tivessem tido tomado essa mesma ação que eu tomei para poder reavaliar e começar de volta a obra, já estava pronta essa obra, entendeu? Fora a estrutura que foi feito, a parte da construção lá, a parte do vestiário, tem algumas estruturas lá que estão erosivas, né? Erosiva não, que fala... tem terras lá saindo aonde tinha a entrada do portão de cima e dificultando até mesmo o pessoal usar a parte de esporte lá. Você está sabendo disso? O esporte, a área onde o pessoal usava como área esportiva, por que não pode ser liberada? Porque vocês estão usando a parte externa, não interna, né? E qual o motivo de ter fechado toda a área esportiva? Olha, provavelmente se você tem acesso a alguma atividade ali, pode prejudicar o que já está na obra, entendeu? Eu preciso verificar qual que é a ação que foi tomada para que isso não esteja usando. Se for preciso de fazer alguma intervenção para usar e não tiver risco nenhum da obra do lado em relação à utilização do campo, porque como a obra está exposta, riscos de pessoas entrarem na obra, subir num pilar, cair, ter um acidente, a probabilidade é grande. Então, provavelmente, isso não esteja acontecendo na utilização para não ter que causar problemas maiores às pessoas que forem utilizarem lá. Então, segunda-feira já está começando começa a execução da obra novamente? A retomada da obra, sim. Segunda-feira, isso é certeza? Olha, eu não posso afirmar para você certeza 100%, porque não sou eu, a minha mão que vai estar lá. Mas a determinação minha para que eles começassem e o comprometimento deles com a prefeitura é de que começar agora no começo. Caso não aconteça? Hã? Caso não aconteça? Aí eu vou dar as sanções que previstas no contrato para fazer a punição da empresa. E o teu início agora dessas obras? Tem o início de entrega dessas obras, secretário, do Campo da Aliança?
Tem um prazo para entrega? Para entrega, não. Ou não, Olha, só a entrega é o prazo que está no contrato. Eu não me recordo qual que é o prazo dele, mas tem o prazo fixado no contrato. Porque quando paralisou a obra, foi interrompido o contrato, quando voltar é o mesmo tempo que parou naquele mesmo estágio. Entendeu? Secretário, o governo federal está repassando o dinheiro daquela obra? Está tendo dinheiro para que essa obra dê continuidade e seja executada? E uma pergunta, vamos dizer, nem todos aqui são engenheiros. Como falamos questões técnicas, seria interessante salientar quais foram os problemas que aconteceu no Campo da Aliança, para que talvez um munícipe que esteja aqui, que é do Parque Paraíso, ele possa entender qual foi o real problema que está atrasando a obra. Mas a gente tomou a liberdade de chamar o senhor, porque eu acredito que foi um dos donos da ShopSign, não sei se foi um dos donos, houve um desrespeito muito grande por um dos vereadores desta casa. E o que acontece? Eu sei que um cancelamento de um contrato traz um dano também para o município, porque atrasa a obra, vai ter uma nova licitação e tudo mais. Mas eu acredito que se essa empresa não tem uma capacidade, se todas as obras dela, que foi pontuada pelo vereador Val Santos, que ele pontuou 11 no dia, se todas as obras dela estão tendo problemas na cidade, não tem nem como, de repente, se eles não melhorar, manter uma empresa dessa prestando serviço dentro do nosso município. É só isso que eu queria salientar, porque eu acredito que tem o primeiro, o segundo colocado, quando foi feita a licitação, e eu quero ressaltar de novo que foi chamado o senhor, mas deixar bem claro para os munícipes que estão aqui, que quem cuida de convênio na prefeitura não é a Secretaria de Obra, é hoje porque o senhor ocupa a pasta da habitação, porque muitas vezes as pessoas ficavam falando, o secretário de obra não viu, não é que não viu, a habitação que cuidava de convênios como cuida até hoje. Tá certo, secretário? Obrigado. Aí se você puder especificar qual foi o real problema, vamos dizer, lá do campo do Zé Cacau, para que a gente possa, as pessoas entender melhor o que realmente aconteceu. Campo da Aliança, Parque Paraíso. Tá, é notório que a intenção que a gente tem de buscar a perfeição, de fazer as coisas da melhor forma possível, é buscada pelo que a gente precisa fazer. Agora, todos nós sabemos que se interromper a obra no meio do caminho, como hoje já estavam aí, quando nós chegamos já estavam as obras implantadas para fazer, entendeu? E qual que é o meu objetivo? É de pegar o que já tem, para que você puder puxar a rédea mais curta e ter a qualidade e terminar a obra que foi feita. Agora, o problema que aconteceu no Campo da Aliança, da estrutura, é o seguinte. O empreiteiro, quando estava fazendo a laje da obra, ele, por conta dele, se arbitrou que era baixa a resistência e para suportar o peso do que poderia ser. Ele pegou e fez um reforço estrutural, fez uma laje com um pouquinho maior de reforço, entendeu? Com isso aumentou o peso da laje e comprometeu os pilares que estavam ao redor. Então foi feito um recálculo disso, foi acrescentado aos pilares, foram reforçados eles, entendeu? E a obra agora vai tocar normalmente, a contento do que precisa ser. Então, só mudando de assunto aí para mudar para outra obra, o Campo da Aliança será recomeçado agora em julho, então, né, secretário de julho. Vereador, a parte, por favor. Deixa eu perguntar aqui, Orlan, só um minuto. Secretário, obrigado pela presença. Como é de costume na transposição de um ano para o outro de gestões, o senhor rodou todas as obras que estão inacabáveis no início do mandato? Todas. Eu tenho conhecimento de todas as obras. Tá. E nós temos uma obra no Jardim Jacira, no Conjunto Paineiras, uma creche, que ela também foi um dos projetos que foi parado
nessa gestão ou na gestão anterior. Mas, como o senhor é engenheiro, é visível ver quem visita essa creche que a estrutura dela vai sair toda torta, toda errada. O senhor tem consciência disso ou o senhor não chegou a ver essa situação? Não, a estrutura dela saiu toda torta. Eu não tenho como, se hoje já foi executado no passado, você tem alguma irregularidade que você vai derrubar o prédio inteiro para fazer. Agora, as coisas que foram detectadas, eu já pedi para que fizessem correção delas, entendeu? Para que seja um mínimo de ajuste possível, entendeu? E estão sendo corrigidos todos os defeitos que foram apontados para que a obra seja bem sucedida. Tá, previsão para início novamente dessa obra do conjunto Paineiras, nós temos uma previsão? Olha, falando ao que o presidente disse agora há pouco, todas essas obras são feitas através de convênios, tá certo? E existem alguns convênios que demoram a ser efetivado o pagamento. Hoje nós temos medições aí que não foi paga ainda para essa empresa de dezembro. Entendeu? Então, à medida que o recurso vem sendo avaliado e vem sendo depositado, é à medida que a obra começa a andar. Porque sem a obra, sem dinheiro, não se faz. Não tem como você tocar obra nenhuma. Então, todas essas obras nós dependemos de recurso que é repassado pelo órgão que deu o dinheiro, certo? E para me dizer para você quando vai ser feito, eu não sei, porque eu não sei quanto o dinheiro vai ser vindo, entendeu? Certo. Mas que elas vão terminar, nós somos obrigados a terminar de acordo com o desembolso do recurso que é implantado para poder caminhar com essas obras, entendeu? A outra pergunta que eu tenho... Talvez algumas que essas também tenham atrasado a execução, é por questão de repasse financeiro, que é uma coisa primordial para qualquer obra andar a pleno vapor. Como o senhor já sabe, eu acho que todos nós munícipes e vereadores sabemos, já tem obras que já eram para serem entregues. Sim, a maioria delas era para ser todas entregues. Se não tivesse tomado as providências que eu tomei, de que quando elas pararam, via atrás para poder recomeçar e ter. Quando eu cheguei, estava tudo parado, tudo sentado, ninguém fazia nada. A segunda pergunta, essas obras vão ter prioridade de ser feita primeiro pelo prazo de já ter vencido? Olha, o prazo não venceu, porque nosso contrato, quando interrompe por algum motivo, a gente suspende e quando volta, começa o prazo de novo. Então, elas não foram, não está vencido o prazo, é porque a gente está sempre atuando para que a obra continue. Se vencer, você não tem como ter recurso mais, entendeu? Então, elas não estão vencidas. E, agora, todas elas, o recurso entrando, elas serão executadas. E a prioridade são todas elas, entendeu? Todas elas estão caminhando da mesma forma e eu estou buscando do mesmo jeito, com maior veemência possível para que o recurso venha e que a gente consiga completar todas essas obras a contento. Obrigado, secretário. Pela ordem, eu vou até seguir agora uma dinâmica para a gente não se perder, e principalmente os vereadores que se inscreveram, para que cada um faça uma pergunta. Então, inscrito está o vereador Alan Dias, depois o vereador professor Marcelo, depois Cepacol, depois o vereador Ramon Corsini. O vereador Alan Dias está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Agradeço a presença aqui nessa casa. Secretário, eu queria fazer uma pergunta referente à Praça do Valo Velho. Praça esta aí que encontra aí totalmente paralisada aí. Já tem em torno aí de 3 a 4 meses. Ela está parada, sem movimentação nenhuma. E, infelizmente, hoje ela se encontra em um estado deplorável. Hoje a gente, na verdade, até o pessoal ali na região local ali brinca na realidade mesmo, que ali se tornou hoje uma Cracolândia. É uma mini Cracolândia ali que se encontra ali no Valo Velho ali. E isso, infelizmente, está trazendo diversos tipos de violência naquele local. É triste de ver.
Se for lá agora, hoje você vai encontrar moradores de rua, usuários de drogas, tudo ao contrário do que era para ser aquele local. Ali hoje, no entanto, é bem visível ali a placa de início e a placa de final, de conclusão da obra ali. Ali o prazo era o ano passado, a conclusão daquela obra. A gente já está em julho, em junho, já chegando em julho, na metade do ano, e infelizmente a obra se encontra parada. E até hoje não dá para entender o que é aquela obra, por mais que não é da administração atual. O início daquela obra foi da administração anterior. Só que, infelizmente, nós já estamos aí há 6 meses já de mandato já. Eu queria pedir um esclarecimento aí do secretário, que responda para nós ali o que está acontecendo com aquele espaço. E até mesmo a obra o que foi feito até a data de hoje, tem diversas coisas ali que tá deplorável mesmo. Ali foi feito um muro ali de contenção, porque tiraram ali uma grande quantidade de terra e fizeram um muro de contenção alto. Infelizmente esse muro hoje ele está todo rachado. Ali o risco é muito grande de desabamento ali para a Avenida Soldado PM Gilberto Agostinho, a casa que tem ao lado. Eu peço que o senhor nos dê esse esclarecimento aí, por favor. Tá, então vamos lá. O espaço, primeiramente, sinceramente, eu acho que quem projetou e quem verificou o que vai ser feito naquele projeto não foi muito feliz, entendeu? Eu, se estivesse na gestão, se fosse hoje, eu não faria. Mas como está lá, e a gente precisa ter um aproveitamento bom daquilo lá de uma outra forma, aquela obra, ela foi feita para fazer uma parte de baixo, algum salão para poder fazer alguma ação social e pode ser usada para diversas ações ali. Então tem uma ação específica. E a parte de cima, foi previsto fazer uma academia ao ar livre ali em cima, entendeu? Só que naquele ponto, naquele lugar, infelizmente, a situação que você disse aí, que o pessoal está usando lá para uma ação não normal, entendeu? Vamos dizer assim, é um lugar que gerou isso aí. Agora, nós temos que acabar a obra daquela forma que estava, que o projeto foi feito para executar daquele jeito. Nós vamos ter que terminar a obra. Assim que terminar, vamos estudar uma outra forma de melhorar a utilização daquilo para que não ocorra esse tipo de situações lá hoje correndo. Quanto ao término da obra, hoje existe ainda lá para eles receberem daquela obra que já está praticamente terminada, eles têm ainda para receber lá 180 mil reais ainda da obra, que ainda falta pagar eles. Isso já segurando para que eles terminem e façam as correções necessárias para que a obra seja feita como projeto. Agora, se o projeto é ruim, se o projeto não traz benefício, aí é uma outra situação. Agora, nós vamos ter que terminar a obra e está em breve o término daquela obra, só a questão de liberação da última edição, da quinta medição deles, e eles vão terminar a obra. Quanto à cortina que você me disse lá, que fizeram muro de arrimo, aquele muro de arrimo, eu tive dando uma verificada lá, ele foi cravado perfis metálicos ali, entendeu? Então, a probabilidade daquilo romper é pequena, quase não tem. E existe, sim, algumas fissuras que eu acho que não corre risco nenhum daquilo ter alguma consequência melhor. Agora, quanto ao término da obra e acabar, a gente vai acabar. E a utilização lá que o pessoal está usando, como você disse, a gente vai ter que fazer aí um complemento, alguma coisa depois, para poder utilizar aquela obra de uma forma mais a contento. Né? Entendi. Mas não tem como você dizer um prazo ali para o retorno daquelas obras ali, secretário? Porque ali a gente está sem perspectiva nenhuma do retorno daquelas obras ali. É igual você falou, tem 180 mil reais para ser pago até o término da obra. Só que, um exemplo, e essa quinta medição, quando será pago para eles poderem retornar aquela obra? Então, esse é o problema, que a gente não tem como monitorar, como fazer com que o recurso venha.
Depende do Ministério, que mandou o recurso, depende da Caixa, para poder repassar para a Prefeitura. Você entendeu? Então, são situações que a gente se encontra. Se fosse dinheiro nosso, com certeza já tinha resolvido todas, e estavam todas funcionando. Eu entendi. Eu entendi. Mas será, ô secretário, então não tem como a gente pegar e fechar aquela praça, a gente não deixar da maneira que está? Porque não, ali podemos fazer um alambrado ali e fechar a parte onde o pessoal está usando, como você está dizendo aí. A gente nós podemos fazer uma verificação disso aí. Porque ali nós sabemos que não foi entregue ainda a obra para a Prefeitura. Não foi. Nós sabemos, só que a população em si acha que foi, porque está aberta a praça, os aparelhos de academia ao ar livre já estão lá já para ser utilizado, só que infelizmente não é utilizado devido às pessoas que se encontram naquele local, entendeu? Aí é o quê? Aí no entender da população, que eles também não estão errados, tá ali como já está entregue a obra. Aí uma obra que não foi barata, uma obra ali que custou em torno de R$800 mil, uma obra para a conclusão de uma praça que até mesmo o senhor como secretário, eu como representante do povo, tanto a população, não entende o que é aquilo ali. Entendeu? Eu entendo, mas só que isso aí a utilização e o custo Entendeu, secretário? Eu peço que feche aquela obra, feche ela até o término. Quando entregar, de fato, aí a gente abre para a população ela pronta. Porque a gente pode, vou me programar dessa forma para poder fazer mesmo, essa ação lá. Secretário, a questão daquelas fissuras, igual o senhor falou, o senhor é um engenheiro, o senhor entende, o senhor dá ali o laudo dizendo que não tem perigo, é quase zero o risco de romper. Só que, infelizmente, na visão de um leigo da área, até eu mesmo, eu vejo ali, eu fico com medo. A gente vê umas fissuras grandes ali. Então, que seja feita uma reforma, alguma coisa ali para poder sanar, que seja aparentemente, por mais que não tenha risco nenhum, mas algo ali para poder dar uma sanada naquele anseio ali de medo. Eu vou pedir para verificar e fazer essa ação, porque a minha intenção era entregar, se o recurso chegar, acabou a nossa obra, está entregue, aí nós vamos sentar todo mundo para a gente ver qual a população local, qual seria a melhor utilização e como fazer. Mas vamos cercar para evitar esse tipo de vamos cercar, vamos fechar de tapume, ou então de alambrado, qualquer coisa que seja, porque ali, infelizmente, o número de violência aumentou demais naquele local. Tá bom, secretário? Muito obrigado. Será visto aí com carinho isso aí. Inscrito o vereador, professor Marcelo. Boa tarde, senhor secretário, nobres colegas da Casa, vereadores, munícipes presentes. A pergunta é a respeito das piscinas que nós temos aqui em Itapecerica da Serra. Vários munícipes, crianças, jovens, adolescentes, as senhoras e senhores, têm tido muita reclamação em relação à piscina da Escola Modelo, a piscina que nós temos ali no ginásio, Delfim Verde. Eu gostaria de saber como está a situação dessas piscinas, quando que vão estar funcionando, porque antigamente na Escola Modelo tinham várias atividades, e hoje a piscina não está mais funcionando. Então eu gostaria assim, que o senhor explicasse como é que está a situação dessas piscinas e do nosso estádio aqui de Itapecerica. Por favor. Tá. Bom, vamos lá. A piscina da Escola Modelo, ela é regida e administrada pela Secretaria da Educação. Agora, quando assumimos, nós verificamos que a piscina, o aquecimento da piscina estava muito aquém do que precisaria estar. E tentamos fazer uma recomposição com o próprio equipamento que está lá hoje, mas também não foi bem sucedido. Hoje eu estou em término de orçamento para poder fazer com que encaminhar para a educação, para poder trocar os queimadores, trocar os aquecedores e deixar a piscina funcionando. Agora, quanto à utilização, aí não cabe a mim dizer a vocês, porque isso aí quem comanda e quem administra é a própria Secretaria da Educação. Agora, a piscina, a gente está modificando o sistema de aquecimento para poder ser utilizada e assim por diante. A piscina lá do ginásio. Essa piscina ela já está pronta, também quem comanda e quem rege a utilização dela é a Secretaria de Esportes. E o que estava faltando para que ela funcionasse era a ligação definitiva da cabine de força lá
na entrada do ginásio. E essa cabine de força, ela foi ligada essa semana, e eu creio que a semana que vem a piscina já pode ser utilizada. Mas não sou eu que vou dizer para você como vai utilizar e quem vai utilizar. É a Secretaria de Esporte, entendeu? O estádio, que é um bem de patrimônio histórico nosso, que a gente precisa revitalizar aquilo com urgência, e precisamos fazer bastante coisa, entendeu? Eu já tenho o orçamento pronto, estou aguardando recurso para que a gente possa fazer uma reforma geral e aquilo volte a funcionar como os bons tempos que funcionava em Itapecerica, para voltar aquela alegria que todo mundo teve quando utilizava aquilo. Tá bom? Muito obrigado, senhor. Era só essa pergunta, vereador? Satisfeito? Vereador Cepacol, inscrito com a palavra. Boa tarde, secretário. Obrigado pela presença, por atender a convocação, para estar aqui na Câmara nos respondendo. Boa tarde ao público presente. Secretário, todos nós sabemos na cidade que existe alguns contratos aí pendentes, como foi apresentado aqui em uma das sessões, e nós estamos aqui hoje para estar esclarecendo essas dúvidas aí. E uma das minhas dúvidas é sobre ali a estrada Guaci Fernandes. Tem a empresa que ganhou uma licitação e começou a obra, e tem um trecho dela que, falhe a memória, ou salvo engano, tem uma pendência judicial que ela não está concluída ainda no entroncamento ali, se não me engano, da estrada dos Tipitis, alguma coisa assim. E no decorrer dessa obra, falho engano também, eu li no contrato, porque nós fizemos aqui um pedido para a secretaria para nos mandar o memorial descritivo, e lá diz que tem que haver calçadas dos dois lados da via. E tem alguns trechos que não tem calçada e outros trechos que a calçada é menor do que o memorial descritivo. Tem também uma outra, na minha visão, uma falha técnica também, e aí também faltou fiscalização, lá próximo ao Hospital Geral, numa ponte. A via ela vem descendo numa certa metragem, chega na ponte, ela diminui drasticamente, e ao meu ver, na hora que entregar essa obra, lá se passar 2 carros, vai causar um tumulto, porque a ponte é muito estreita, e se começar a passar ali uma carga pesada, caminhão, essas coisas, ao meu ver, a ponte não vai suportar o peso, acredito eu. Eu queria só saber do senhor aí quais são as providências a ser tomadas referente à empresa, referente ao prazo, porque também lá está atrasado. Eu queria um maior esclarecimento da sua pessoa, por favor. Tá bom, então vamos lá. Essa pavimentação aí é uma obra que a gente vinha pleiteando ela desde o mandato anterior, quando a gente... Agora chegamos aqui e verifiquei. O trecho que você está dizendo que ainda não foi executado, que está na terra, alguma coisa, ali vai passar um sistema de drenagem de água pluvial. Porém, ali existe uma rocha. E para você fazer a escavação, para fazer um de água pluvial, colocar a tubulação ali na terra, é o que está programado e orçado no programa que foi contemplado. Agora, para você fazer a escavação em rocha, para colocar um tubo de 60, um tubo de 80, que é um diâmetro grande, você tem que fazer com explosivo, entendeu? Então, para que não atrapalhasse o andamento da obra, esperando para fazer isso, e nós pedimos recurso para que a gente possa reprogramar a obra para poder vir o dinheiro para a gente poder fazer aquela tubulação que não estava contemplado no escopo inicial da obra. Então, por isso é que existe ainda essa interferência pequena que está lá, que vai ser resolvida ao ponto que a gente tiver a liberação do convênio para a gente poder abrir, fazer a escavação com explosivo e fazer a drenagem que precisa ser feita lá. Quanto à largura da rua e a colocação de calçada, a previsão de fazer ali é calçada dos dois lados, que seria o ideal. Porém, ao longo do tempo, as construções que foram feitas ao longo dessa via, umas chegaram para frente, outras chegaram para trás, uma tem titularidade, a outra não tem, e o leito carroçável da via nos permitiu que fizesse aquela via naquele tamanho. E calçada,
pelo menos de um lado só, porque dos dois lados tem algum ponto que dá, o outro não. Para que eu faça a calçada ali, a gente vai tentar fazer ainda no futuro. O que eu tenho que fazer? Desapropriar todas as extensões que tem ao lado dela, para que eu possa cortar os barrancos para poder fazer a calçada. E se eu for esperar para fazer a desapropriação, para poder fazer, a gente perdeu o convênio, o prazo passou e a gente perdeu a estrada. Então, qual que era melhor? Vamos fazer a estrada, depois que estiver pronta, a gente consegue fazer a desapropriação ao longo do tempo e vamos fazer a calçada. Mesmo assim, eu estou tentando fazer a calçada, pelo menos de um lado, que é para a população poder trafegar a contento aí. Quanto à ponte, você tem razão, aquela ponte ela é subdimensionada pela capacidade que a estrada vai contemplar. E não está no escopo do contrato a ampliação daquela ponte. Porque para mexer na ponte, a gente precisa de licenças que demoram um certo tempo. E a gente vai providenciar para que, quando eles terminar, aquela ponte fazer uma nova ponte ali do tamanho que tem que ser. E leva custo, e a gente precisa ter recurso financeiro para isso. Entendeu? Mas a programação é que isso aí venha acontecer em breve. Tá. Só me ratificando, a estrada é dos Tipitis, essa estrada é dos Maciéis. E uma outra coisa, ao longo da via também, na hora de fazer a captação de águas fluviais, as guias e as sarjetas, nota-se que em muitos trechos o poste ele corta essas guias e essas sarjetas. Já existe uma programação para o conserto disso? Não existe? Como é que está o andamento disso? Já existe um pedido para remover os postes. Mas nós dependemos de um órgão que não é regido pela gente, entendeu? O pedido para a Eletropaulo remover um poste daquele lá, gera um tempo enorme. Então, tem coisas que a gente não pode esperar para fazer, para depois não perder o convênio, perder o dinheiro para fazer a estrada. Mas já está todas elas programadas para ser retirado ali e colocado no seu devido lugar, entendeu? Há tempo que a gente precisa fazer isso aí, não teve possibilidade para não ter que parar a obra. Né? Entendi. Tem também a estrada dos Maciéis também, que está nesse mesmo convênio. Eu queria que o senhor desse um esclarecimento para maior esclarecimento da população, porque eu estou sendo muito questionado via as redes sociais, WhatsApp, ou até mesmo aqui no meu gabinete, que a via lá não está de acordo, o memorial descritivo também, porque há uma inclinação muito grande na hora de fazer a execução da obra. O senhor tem alguma informação sobre isso? Algum engenheiro passou isso para o senhor? Alguma coisa nesse sentido? Todas as ruas, todas as estradas que estão sendo pavimentadas, foi feito um projeto executivo para avaliar todo o impacto que pode ter. Entendeu? Com certeza, o projeto que ela fez com a inclinação que está prevista, entendeu? É a inclinação necessária que precisa ter para que os automóveis, o trânsito passe e seja contente, entendeu? Agora, toda obra que a gente vai fazer, principalmente pavimentação, aonde tem movimento, cria um certo desconforto, mas é um desconforto programado, que isso é para melhoria, não vai ser assim sempre, entendeu? E a gente tem buscado aí, junto com a empreiteira, para que cause o menor impacto possível com a população, que eles têm o direito de ir e de vir. Então, a gente tem pedido a eles que, quando fizer algum serviço de drenagem, de movimento de terra, que possa impedir o trânsito, que seja muito breve e que conserte o mais rápido possível para liberar o trânsito para as pessoas caminharem. Entendeu? Tá, só uma última pergunta, já para passar também a palavra a outros vereadores que queiram assim fazer a pergunta para o secretário. Em relação à sinalização, ela só pode ser feita na entrega da obra ou, de repente, pode fazer alguma coisa paliativa para, pelo menos, dar um pouco mais de segurança, uma vez que lá não tem uma sinalização adequada. A iluminação também lá, durante a noite, não é a mais adequada possível, tem trechos que fica muito escuro. A questão da velocidade, tem pessoas que abusam um pouco, então está colocando em risco a população, moradores, crianças, enfim. Há uma possibilidade de fazer essa sinalização, mesmo ela sendo provisória ou não? Vereador. Veja bem, a sinalização dela, hoje o trânsito já pedia para o pessoal de trânsito já tem marcado algumas lombadas ao longo da via,
E eu estou aguardando a recuperação de equipamento nosso, que eu já tenho material para fazer, para começar a fazer essas lombadas aí. Já está combinado com o trânsito, já feito essa parceria, porque eu não posso fazer uma lombada sem sinalizar. Vai causar mais problema do que você deixar sem. Então já está feito essa programação, eu devo começar a semana que vem, se o equipamento nosso ficar pronto agora, a semana que vem eu começo a fazer a sinalização com as lombadas para poder minimizar o problema de causar acidente lá nessa via. Muito obrigado. Secretário, deixando até claro que essa cobrança da sinalização e principalmente das lombadas foi através de uma reunião que tivemos com o CONSEG na casa de um amigo do Fernando, que está aqui também participando desta audiência, e a gente fez essa indicação no nome do vereador que estava lá, pastor Márcio, Marquinhos e vereador Val Santos, até porque a estrada ela não pode, vamos dizer, ser entregue por partes e sem a sinalização. Tem que ter a devida sinalização, isso que é o que nós pedimos para que isso fosse atendido e tenho certeza que isso vai ser atendido a contento. Não, essa providência já foi tomada. Eu queria ter começado a executar essa semana, porque o material eu já comprei, já está à minha disposição, mas eu preciso do equipamento para que a gente possa fazer, que já está quase final de montagem dele. Eu creio que a semana que vem a gente começa a fazer as lombadas e já está prevista a sinalização imediatamente após, de cada uma já vem e já faz a sinalização prevista nesse trecho. Tá certo. Mais alguma pergunta, vereador? Tranquilo. Vereador inscrito Ramon Corsini. Boa tarde, senhor secretário. Muito obrigado pela presença. Nobres colegas, público presente, muito obrigado a todos por nos prestigiar nessa tarde. Senhor secretário, o senhor fez menção a uma situação aqui que me chamou a atenção, que é a questão da suspensão do prazo de entrega, suspensão do prazo contratual na entrega da obra, desde que haja alguma interrupção na própria obra, mas essa interrupção seja ocasionada por circunstâncias alheias à vontade da empresa, obviamente. E pelo que se consta, são várias obras que não foram entregues dentro do prazo estabelecido. O inicial, sim. Sim. E aí eu gostaria de saber, secretário, ou talvez que o senhor averiguasse isso para a gente, se realmente todas as suspensões que existiram foram por circunstâncias alheias à vontade da empresa, se foi por intervenção do município, da prefeitura, para que esse contrato realmente tivesse uma futura execução, se for necessário, né? Que as cláusulas desse contrato fossem cumpridas, principalmente no que diz respeito à entrega da obra. Tá bom, eu vou fazer essa verificação, mas eu já te adianto antes da seguinte forma. Qual que é a conduta que a gente, perante as situações de construção de obra, tem que fazer? Obra, quando você inicia qualquer e vai no caminhar dela, do tamanho da complexidade dela, você tem problemas que você precisa ser detectado a tempo para que ela saia a contento, entendeu? E todas as paralisações que aconteceu são N fatores. Às vezes você ele começou a fazer alguma coisa que está em desacordo, você vai lá, manda parar, desmancha, e para ele consertar de novo leva um certo tempo. E como nós estamos com todas essas obras com convênio, e a gente tem que cumprir o prazo, tem que cumprir o determinado, tem que ter começo, meio e fim. Entendeu? Não interessa como for, mas ela tem que ter começo, meio e fim, porque o dinheiro é destinado para que isso aconteça. Começo, meio e fim. Então, eu tenho buscado para que isso tenha começo, que não foi nós, eu estou tentando buscar isso para que ela tenha o meio e o fim satisfatório para a gente. E os prazos a gente está acompanhando, porque nós não podemos deixar que o prazo seja vencido, porque nós temos o compromisso daquilo cumprir no prazo estipulado. Então, a gente tem que fazer essa interrupção para que a gente não tenha problema no futuro, entendeu? Tá, ok. Mais uma pergunta, secretário. Na verdade, também não chegou ainda no ponto da obra, mas nós já fizemos uma visita na estrada de Joaquim Cardoso Filho com o engenheiro Carlos Tinoco, e a obra está chegando
no cruzamento com a Rua Maria Simão. E nesse cruzamento, quando chove, tem um trecho de alagamento por conta de um córrego existente ali. Então, talvez precisaria de uma intervenção da empresa para que isso não aconteça quando a pavimentação chegar. Isso já está próximo, os moradores do passado falaram, já está próximo, Ramon, não teve nenhuma intervenção ainda. Então, estou só informando o senhor e solicitando que seja tomada uma providência nesse sentido. Não, esses pontos críticos que você está apontando aí, existem além de lá, existem em outros vários lugares. Eu estou mapeando todos eles para que a gente possa fazer aí um betuminoso, alguma forma de que quando venha esse problema a gente não ter dificuldade de resolver, entendeu? E isso aí está sendo tomada essa providência para ir aproveitando agora que o tempo deve ficar mais seco, que é onde a gente pode caminhar com passos mais largos para poder resolver logo isso aí. Então, mas em relação a esse trecho que eu estou dizendo na Joaquim Cardoso Filho, é um trecho que sofre alagamento em período de chuvas. Então, quando vir a pavimentação, que seja adotada alguma medida, para quando vir a pavimentação, talvez um levantamento da via, alguma coisa, para não haja alagamento no futuro. Ali está previsto, ali tem uma canalização de água pluvial bem dimensionada para esse ponto específico, viu? Ah, tá ótimo. Ali o grade deve subir um pouquinho e a drenagem está sendo feita mediante ao problema que ocorre sempre naquele trecho lá. Foi dimensionado para isso. Com certeza nós não vamos ter problema ali. Tá, ok. A última pergunta agora, secretário, em relação à pavimentação da estrada Borba Gato, que estava suspensa, ou está suspensa ainda, porque eu tive lá alguns 15 dias e não retornei semana passada, nessa semana, por conta de infração ambiental, se não me engano, né? Eu obtive essa informação verbal, fiz um requerimento, estou aguardando resposta, acredito que tenha resposta em breve. E eu gostaria de saber do senhor se isso já foi sanado e quando as obras retomam. Bom, é o seguinte, nós não temos nenhum problema ambiental lá, porque nós não estamos depredando área, a gente não está cortando uma árvore, porque aquela cidade é uma estrada já consolidada há anos. Dizem que o Borba Gato passou por lá, por isso que ela chama Borba Gato, entendeu? Então, de tão antiga que é a estrada, ela é consolidada, e é uma estrada de imensa importância para o município, mas a gente precisa ter a licença para fazer isso aí. Nós pedimos 5 licenças das 5 obras que nós estamos fazendo, e fomos autorizados 2 delas, e essa, especificamente da Borba Gato, como a gente não tem supressão nenhuma de árvore, a gente estava tocando porque foi feito o pedido para fazer essa licença. E especificamente nessa, teve algumas pessoas ao entorno da estrada que deram uma desperta, aproveitou, pô, vou passar uma estrada aqui, vamos abrir um pouquinho aqui. Aí a pessoa da CETESB viu e pediu explicação que a gente desse o motivo disso e para que não acontecesse isso. A gente já mandou para a CETESB. Inclusive, hoje tinha reunião às 10 horas da manhã, mas eles não puderam nos atender, por problemas e a gente também estava complicado. Mas eu creio que a semana que vem a gente resolve esse problema e a Borba Gato continua a atuar a pleno vapor. Tá ótimo. Foi justamente essa resposta que me passaram, secretário, que não era a empresa e nem a prefeitura, viu? Eram realmente os confrontantes. Eu já identifiquei isso aí. E o pessoal que esteve lá fazendo o embargo, eu conversei com o comandante da Polícia Florestal e eles foram totalmente solidários a gente, eles entenderam bem isso aí, entendeu? Então nós estamos com todos esses argumentos na mão para voltar logo essa atividade aí, o mais rápido possível. Que ótimo. Muito obrigado, secretário. Escrito ainda o vereador Jonas Feijó. E eu gostaria de pedir para os companheiros que me ajudassem, até pelo tempo e horário, fosse objetivo, mas é bom a gente estar lembrando sim de outras obras, mas a gente pontuar as obras a qual foi produto de denúncia do vereador Val Santos,
que são 11 obras da empresa Shop Signs, né? Que seria a construção da quadra Escalamanderé, reforma da quadra Delfim Verde, construção da Praça do Valo Velho, Campo do Aliança, instalação da Secretaria de Esporte e fechamento da piscina, reforma Maria Madalena, reforma do ginásio, construção da creche Icari Curache, construção da creche Giuseppe Corsini, construção da creche do Valo Velho e construção da quadra José Pereira Borba, tá certo? Para que a gente possa pontuar o que foi denunciado por essa casa. Feita a pergunta, então. Seria todas essas, vereador? Teria muito mais questionamento para fazer, mas eu acredito que o foco aqui são nessas obras que teve a denúncia do vereador Val, apesar de que as outras obras também são importantes, porque está na pasta do secretário. E eu gostaria só de iniciar fazendo a pergunta, primeiro dando boas-vindas, né? Senão vão achar que eu sou mal educado e eu sou professor, então professor é um educador, então seja bem-vindo aqui a esta casa, sinta muita vontade. É uma pena que um debate como este, nós temos tempo para começar e tempo para terminar, seria muitas questões para estar levantando em relação à pasta de obras, tendo em vista que o secretário que se faz presente não é responsável hoje somente pela pasta de obras, e eu gostaria que o senhor nos esclarecesse aqui para os vereadores, para o público que está nos acompanhando aqui presente, não sei se está online também, e o público que nos acompanha online, quais as pastas que hoje o senhor é responsável na cidade, senhor secretário Carlos Web? Só para a gente ter um bom entendimento aqui, para a gente estar pontuando os questionamentos, para a gente estar direcionando a Vossa Excelência. Bom, por gentileza. Eu estou assumindo no mandato desse ano, eu estou atrás da pasta de obras, serviços municipais, habitação e defesa civil. Eu estou... Por quê? Que às vezes a pessoa diz, puxa, mas é um negócio meio grande. É que todas essas pastas são interligadas uma com a outra, entendeu? E a facilidade que a gente tem de resolver os problemas que estão interligados, sem ter nenhuma interferência de espécie alguma, você consegue desenvolver e consegue uma amplitude bem maior e maior agilidade nas coisas que precisam ser acontecidas para as obras andarem a contento, entendeu? Porque você vai buscar o convênio que tem que fazer o projeto, se você tem que fazer a obra. Então, são todos interligados uma com a outra. A iluminação pública também está com o senhor? Iluminação pública da cidade? Faz parte do escopo da Secretaria de Obras. Obras, serviços municipais, habitação, defesa civil e iluminação pública. Me parece que a quantidade de atribuições que deram para Vossa Excelência aqui, me parece que é bastante enorme, né? A gente sabe do grande profissional que o senhor é, mas a gente sabe que humanamente é impossível para se dar conta de uma pasta. Agora imaginamos 1, 2, 3, 4, 5, né? Não estou menosprezando o profissionalismo da Vossa Senhoria, mas eu acredito que é humanamente impossível desempenhar um trabalho com excelência, tendo a responsabilidade para estar atuando em todas essas pastas. Mas não sei se os nobres vereadores concordam comigo, mas aí é uma questão de gestão. E só uma questão, não será por esse motivo e por outros que algumas obras da cidade se encontram no abandono que está, e por estar demorando a retomar essas obras, será que não está tendo muitas atribuições para o senhor, e aí com isso está atrasando algumas obras de estar concluindo? Bom, eu acho que é pelo contrário. Pelo contrário. Hoje, todas elas estão traçadas um foco e um caminho. E eu só consegui isso
porque você tem como comandar uma interferência na outra e as todas interligadas. Por esse motivo é que, com certeza, as obras, todas elas que estão sendo feitas aqui, hoje estão sendo feitas alguma coisa, exceto o Campo da Aliança que começa agora. E eu vou dizer para você, todas essas pastas, como são interligadas e você não precisa de se desgastar para que as coisas funcionem, eu já tive experiência, e o nobre vereador é testemunha disso, que na gestão passada de 2008 até quando eu estive, de 2008 a 2012, todas essas pastas estavam aglomeradas em uma secretaria só. Obras, tinha todos os departamentos que existem hoje. Agora, na gestão passada, não sei por qual motivo, separaram todas em secretarias. Foi secretário para um, secretário para outro, secretário para outro, secretário para outro. Entendeu? Que como eu administrei isso de uma forma contente no passado, e a população hoje é testemunha disso, entendeu? A ação que está sendo feita por mim, né, todas essas pastas, não é nada mais do que era o que eu já tive no passado, e tenho sabido de como funciona, entendeu? E sem medo de errar. As coisas hoje estão acontecendo da forma como estão retomando todas elas de uma forma bem sólida, que é porque a gente tem essa integração de todas essas ações que eu estou na pasta. Sim. Questão de gestão, como eu já falei, o senhor já foi secretário em outros momentos, em outras gestões, secretário de obras, e nós temos aqui histórico de que muitas obras que foram executadas na sua gestão no passado, também algumas deixaram a desejar. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Deixaram a desejar, assim na questão da infraestrutura, não somente da estrutura, como também algumas obras que ficaram abandonadas. Vocês podem estar me ajudando a lembrar aqui, tem uma praça de esportes aqui no Jardim Paraíso, aqui embaixo, próximo do Zé Cacau, que ali a obra só teve início, mas não teve nem meio e nem fim. Esta é uma das obras que ficou pelo caminho e que não foi concluído na gestão e na pasta que o senhor passou por lá, né? Essa é uma das obras. Só um minuto. Nós temos lá, no Jardim das Oliveiras, que aqui é de conhecimento de todos, uma escola, cuja escola recebe o nome da minha mãe, que os vereadores na época homenagearam, fico muito grato por isso, que nós tivemos uma grande preocupação com aquela obra, por conta das rachaduras que apareceram, por conta da estrutura, foi alvo de muito ataque na questão das redes sociais. Até hoje, os pais colocam as crianças lá e ficam morrendo de medo. Já foi feita algumas intervenções, só que não está 100% ainda, eles ainda estão cobrando muito. Então, aconteceu também problemas nessa pasta que o senhor ocupou no passado, e a gestão passada distribuiu os secretários. É claro que algumas coisas eles acertaram, outras erraram, e na vivência desses 6 meses, eu vejo que poucas coisas estão acontecendo, mas como nós estamos mandando os requerimentos, e sua equipe, a equipe gestora do atual prefeito, está nos mandando a resposta de que está retomando as obras, só que eu tenho aqui, só no meu bairro lá, a Escola Municipal Jesus, que já tinha sido entregue no ano passado, 90%, que está parada. A pista de skate da Rua Juruá, que começaram e não terminaram, levaram material, e já tivemos resposta do requerimento, que iriam iniciar e não iniciaram. E tem o centro de vivência, que nós fizemos até reunião com Vossa Senhoria, que nós já fomos lá, que também não iniciaram. Essas são as obras que estão do outro lado de lá. E sem contar também com as obras que o nobre vereador Val Santos traz aqui no plenário e demonstra para todos nós. Então, também teve problemas lá no passado e está tendo problema agora. E a gente é cobrado muito pelos munícipes da cidade e a gente muitas vezes fica acuado e não sabe o que falar. Então, a gente imagina que é um excesso de atribuições que o senhor está carregando no momento e... Não sei, penso eu, que por essas atribuições, por isso que atrapalha um pouco o andamento das obras. Não sei, penso eu, o senhor pode estar à vontade aí para estar respondendo esses questionamentos. Eu vou mostrar para você que a ação
de várias pastas que são interligadas, você consegue melhorar e condicionar numa velocidade maior do que tem. Então, eu vou dizer para você, a Praça do Parque, que você mencionou... Jardim Paraíso. Isso, a Praça do Parque e uma escola em frente que está ali. 2012, nós iniciamos a obra, deixamos ela com a licitação feita, recurso pronto e iniciamos as obras. Aí entrou a nova administração, que nada fez. Chegamos agora no começo do ano, as obras do mesmo jeitinho que ela tinha ficado em 2012. Primeira ação que eu fiz, junto com a habitação, reprogramar toda aquela obra que é de convênio. Se eu não tivesse na habitação, estaria em obra, não seria a mesma coisa. Você entendeu? Por isso que a ação de uma na outra, você está interligado. Já na habitação, que a pasta é minha, eu consegui fazer a reestruturação da obra, busquei um novo recurso para que isso acontecesse, e essa obra está próxima a ser licitada de novo, para ter o meio e o fim. Então, quer dizer, nós começamos, demos início à obra, ficou paralisada 4 anos, vamos ter o meio e o fim agora dessa obra. Mas, secretário, vamos ser realistas, não foram só os 4 anos do mandato passado, já estava parado já há bom tempo. Não secretário, o presidente Márcio já foi secretário da obra, sabe do que eu estou falando. Essa obra não estava paralisada, nós demos início à obra. Por favor, secretário, me permita só uma fala, até porque como o vereador citou o meu nome, e isso eu já deixei claro aqui, até por questões de desconhecimento das pessoas, a Secretaria de Obra, ela não cuida dos convênios. Esse era um convênio. Sim, quem cuidava de convênio, a Secretaria de Habitação, a qual eu não fui secretário, né? E passei na Secretaria de Obras por 2 meses. Mas as perguntas que o nobre vereador fez, muitas delas são pertinentes, sim, não duvidando da capacidade do secretário. Até porque quando eu fui gerente do almoxarifado, aí depois assumi a pasta da Secretaria de Serviços Municipais, que já é uma pasta grande, que toma conta de um valor grande, quem executa tapa-buracos na cidade e outros serviços, né? Inclusive iluminação pública e tudo mais. Lá eu fiz algumas reorganização para quê? Para descentralizar. E hoje é centralizado de novo. Centralizado o quê? Os recursos que deveria ser de cada regional. Porque cada regional, quando é feito o orçamento do ano, cada regional, o secretário sabe que tem um valor. E, vamos dizer, esse valor, os vereadores muitas vezes questionam dentro dessa casa, e nós estamos questionando, ele deveria ir totalmente para que essas regionais pudessem prestar o devido serviço na região onde estão. A pessoa ter a liberdade para fazer o trabalho e desenvolver um melhor trabalho em toda a região do nosso município. Outra questão, quando eu lá estava, eu criei uma equipe que foi descentralizada para trabalhar no Parque Paraíso. O Parque Paraíso é um bairro muito grande e é um bairro que não tem regional nenhuma. E muitas vezes as pessoas falam, não, o almoxarifado central atende o Parque Paraíso. Mas muitas vezes deixa a desejar, não por má vontade, é porque não tem uma equipe lá. Então, eu acredito que se tivesse uma equipe, uma base de uma equipe no Parque Paraíso, atendendo também, eu acreditaria que na descentralização, que é o que eu acredito que o nobre vereador Jonas Feijó quis falar, e não é na capacidade técnica do secretário, o trabalho seria cada vez melhor, porque teria uma atenção melhor, e eu entendi, vereador. Obrigado pela parte. Obrigado. Veja bem, esse questionamento de deixar no Parque Paraíso uma equipe só para tratar do Parque Paraíso e o resto da cidade também precisa ser avaliada. Viu, secretário? Me permita agora, até quando eu falo Parque Paraíso, porque Valo Velho tem uma regional e a região do Valo Velho tem um orçamento.
esse orçamento, os vereadores que respondem por aquela região, embora esta Câmara nova, todos eles falam, e nós falamos aqui em alto e bom som, nós somos vereadores da cidade. A cidade não tem 12 bairros, só que cada um mora numa região e também é cobrado na região onde está, mas todos estão brigando pela cidade. Quando eu falo Parque Paraíso é pelo volume, porque todas as outras regiões da cidade já está sendo contemplada como uma regional, e o almoxarifado central não dá a devida atenção. Só uma parte, presidente, apesar de ter as regionais... Cada regional que existe, cada regional que nós temos aqui, tem o seu diretor, como sempre teve, e cada um delas tem a ação de fazer o que precisa ser feito no bairro, de acordo com a capacidade que tem e da disponibilidade orçamentária de material, de equipamento, para que seja feito o que fosse preciso fazer. E hoje a gente não se encontra com o caixa cheio, disponibilidade 100% de fazer o que precisa ser feito, entendeu? E é notório que se hoje a situação financeira do município tivesse condição de que eu pudesse abastecer todas as regionais com o que fosse preciso, com a mão de obra, com o equipamento, com roçadeira, para poder fazer o que tem que fazer em cada uma, com certeza isso teria sido caminhado de uma forma que todos pudessem trabalhar. Mas não é assim a realidade. Pode ser quem for que tivesse de uma forma lá, o recurso que você tem, o que você pode fazer está limitado, porque tudo que você precisa fazer, você tem que ter recurso. Se você não tem uma pedra, não tem uma emulsão para fazer um tapa-buraco, não adianta você, o fulano, o Joaquim, o Papa que estiver no lugar, que ele não vai conseguir fazer. Não adianta. A gestão precisa ser da forma com que precisa ser feita as coisas, mas você tem que ter recurso, você tem que ter condições para isso. E hoje o município está com deficiência de compra, de poder fazer as coisas por questões financeiras. O recurso está limitado e a gente não tem como suprir todas as necessidades das regionais quanto a do almoxarifado, do que precisa estar lá para fazer, de emulsão, de pedra, de areia, de cimento, de máquinas novas, máquinas boas, com oficina que resolve, com material para repor peça dos equipamentos. Não é assim que tem. Pode ser quem for que tivesse no lugar. Você, sem recurso financeiro, você está limitado no que você tem. E o que a gente tem hoje com recurso é para que cada regional faça o que nós estamos fazendo, com o recurso que a gente tem. Então, a questão e tem um detalhe, cada setor disso aí tem um diretor que responde pela área. E a gente coordena na forma com que você pode sincronizar uma com a outra e resolvendo as coisas na maior rapidez possível. Entendeu? Então, a situação é outra. Se o sistema financeiro me permite que eu compre, que eu estoque todos os setores, com certeza absoluta, sem medo de errar, a cidade hoje seria completamente diferente e irrigada por gente, por pessoas trabalhadoras, por equipamento, por máquina, por insumos que nós precisamos para tocar a obra. A obra não se faz sem dinheiro, entendeu? E hoje nós estamos limitados e tentando fazer as coisas do que a possibilidade que a gente tem. E vou dizer a você, temos atendido a contento o que a gente pode atender. Só de indicação de vereador, nós atendemos cerca de 210 pedidos aí durante esse percurso. Entendeu? Parabéns, vereadores, porque das totalidades das minhas indicações, muitos não foram atendidas, então eu gostaria de saber. A cidade tem problema? Eu sei que a cidade é grande, estamos trabalhando com austeridade, nós temos problemas no país que reflete nos municípios, mas a grande realidade é que nós estamos batendo aí em alguns assuntos, o tempo está avançando, e eu não tenho visto grandes resultados. É claro que 6 meses está colocando a casa em ordem, e a gente imagina que para o segundo semestre pode ser que venham dias melhores. Só um parênteses aí, João. Quando nós assumimos aqui em janeiro, nós não tínhamos uma sequer máquina funcionando. Hoje tem? Todas destruídas. Hoje tem. Estão operando. A usina está funcionando? Entendeu? Não entendi? A usina?
A usina está funcionando, ela tem os problemas dela, que é uma usina antiga, requer uma manutenção grande, você tem que estar fazendo manutenção periódica, e ela funciona um certo tempo, tem que parar para trocar pastilha, para trocar o... É um assunto que vai puxando o outro, entendeu? presidente, me desculpa então, aí, tá? E a gente não você entendeu? E a usina está funcionando, acabamos de fazer a semana passada, vários trechos aí com betuminoso, posso mostrar para você a hora que vocês quiserem aí, a fotografia de onde foi feito o executando. É que eu estou sentindo aqui na cidade, agora, secretário. essa semana eu estou com massa quente para fazer a lombada, que o pessoal pediu, que é necessário buracos, fazer. porque a cidade E eu estou me programando para que cada semana a equipe de tapa-buraco fique em alguma regional à disposição da região, para que o pouco de recurso que eu consegui comprar massa, emulsão e pedra, para a gente poder fazer esses reparos aí. E como a gente tem uma equipe só, não dá para fazer todo ao mesmo tempo, a gente me programei para cada semana, durante os 5 dias úteis, fazer uma ação de conservação em cada setor da cidade. Secretário, agora, só para concluir, senhor presidente, desculpa estar me alongando, a questão é o seguinte, quando se troca, faz a transição de prefeito, de praxe, cessar alguns contratos, parar alguns contratos para revê-los. O senhor tem noção de quantos contratos foram parados, das obras que foram paradas e das obras que estarão dando continuidade agora para esse segundo semestre? Quantas obras que estavam em andamento, que tiveram que ser parado para rever os contratos, e quantas já tiveram aí a ordem de serviço para recomeçá-lo? Porque são muitas na cidade, né? Tem muitas obras paradas. Eu não tenho o número exato aqui, eu não contei, mas são várias obras que tem. E digo a você, todas elas, exceto uma que foi licitada, era para fazer uma creche, e a gente não tem a titularidade do terreno, eu estou mandando buscar essa titularidade para a gente dar início a essa obra. E o centro de vivência, que Vossa Excelência aí, nós fizemos uma reunião há pouco tempo, e mediante a isso eu estive na Caixa, consegui a liberação do recurso, porque estava preso a uma A empresa tinha abandonado, a empresa que ganhou, né? Não? A empresa que ganhou anteriormente, na gestão passada, abandonou porque não conseguiu, não aguentou. Quando eu cheguei e fui ver, a obra estava abandonada e a empresa completamente quebrada, foi embora. Também não me interessa os motivos que aconteceu. Eu só quero ver, eu quis ver como estava e o que eu precisava fazer para que ela continuasse, ter o meio e o fim. Sim. E nós buscamos o recurso, fui na Caixa, conseguimos reprogramar a obra, já foi relicitada e a ordem de serviço eu já dei para a empresa. Ela deve começar agora na próxima segunda-feira a começar a mexer. Se não já começou antes, que eu já falei que podia estar começado, porque a Caixa me deu a garantia de que ia fazer. E por que ela não tinha começado antes? Porque não tínhamos a definição de como ia captar o esgoto de lá. E não estava no escopo da contratação. Sim, nós fizemos o projeto e levei lá na Caixa, mostrei que a gente mesmo vai fazer, para a Prefeitura, aí eles liberaram para que fosse executar. Coisas pequenas assim, que todas as obras estavam, que ninguém foi buscar para saber. E eu, como tenho coordenação dessas pastas que estão interligadas, eu pude ir atrás com maior ênfase, sem precisar ter nenhum desagrado entre secretários. Entendeu? A última. Tendo em vista que a transição foi uma transição tranquila, foi uma transição harmoniosa, tendo em vista que algumas obras já estavam em fase de conclusão, seria necessário parar alguns contratos para recomeçar novamente? Isso daí não atrasou bastante, não acaba prejudicando os munícipes da cidade que têm ansiedade por aquela obra concluída, no caso de algumas creches que já estavam bem avançadas? Não tenha dúvida que quando você faz uma obra, você projeta alguma coisa para fazer, a sua ansiedade e da população que está ao entorno dela é de que aquilo fique pronto logo para que você possa usar. Sim. Entendeu? Mas e não está na sua mão para que você faça isso, a intenção é essa. E de que não pare a obra, mas em situações como a do Centro de Vivência... Centro de Vivência, a creche da Rua Juruá, que já recebeu até nome. Como a empresa abandonou, quebrou a obra, você não tem... Então, nesse caso específico, eu até entendo que a gente
fez vários E requerimentos. as outras também que nós deixamos. Agora tem essa uma obra. creche lá na Rua Juruá, no Cidade Santa Júlia, que, no meu ver, como a transição foi tranquila, eu acredito que não precisava romper o contrato ali para estar analisando novamente, para depois dar ordem de serviço novamente. Com isso atrasou bastante. Veja bem, não tem como você não romper um contrato com uma empresa que quebrou e não vai executar. Não estou falando do centro de vivência, estou falando da creche, estou me referindo à creche. É que são tantas obras que aí acaba confundindo um pouco aí, né? Estou falando assim, na questão de como a transição foi uma transição tranquila, harmoniosa, tendo em vista que muitas obras estavam em fase de acabamento, eu acredito que vocês estão me entendendo, em fase de conclusão. Não seria mais viável, mais tendo bom senso, e deixar seguir o contrato e concluir, tendo em vista que 90%, 95% da obra já estava em fase de acabamento, conclusão, faltando aí 5% ou 10% da obra. É isso que eu me refiro. Mas não depende de você falar para o empreiteiro que ele não recebeu, que ele tem que continuar a obra. O intuito é que não paralisasse nenhuma obra, não precisasse ter prazo. Acredito que minha dúvida é a dúvida dos munícipes. Por isso então eu estou dizendo a você, tudo anda, todas as obras andam em conformidade com o que você recebe, com que o dinheiro vem do convênio, entendeu? O dinheiro entrou, a obra anda, o dinheiro entrou, parou, e assim por diante vai. E você não tem como pedir para o empreiteiro, de qualquer maneira, que o cara está na situação que não recebeu, que tem medições para trás, não, eu quero que você acabe, na marra, isso não existe. Entendeu? A empresa vai fazendo de acordo com o que você tem fluxo e fôlego para você tocar a obra. Não é assim que funciona. O cara pega a obra, você não paga ele, não faz nada para ele. Não, agora eu quero que você acabe na marra. Não é assim que funciona. A obra anda em função do recurso financeiro que você tem. Agora, com certeza, sem medo de errar, a situação que eu me encontro é que gostaria que todas as obras fossem no começo, meio e fim, sem interrupção nenhuma. E a gente está aqui para buscar isso, e eu estou buscando isso a pleno vapor, para que as obras não parem, porque uma obra paralisada, você teve que reprogramar, relicitar a obra de novo, você perdeu um tempo e você não conseguiu conter a ansiedade das pessoas que estavam precisando dessas obras. E é a função que eu tenho e é o que eu estou fazendo, para tentar buscar isso o mais rápido possível. Pode ser a última, presidente. A questão da iluminação pública, que eu tenho algumas demandas, alguns pedidos, e eu observei que não tem feito iluminação pública em algumas vias. No caso, eu fiz para a Rua Pinheiros, no bairro do Carlinho. A Carlinho também fez a indicação, né, Carlinho, na Rua Pinheiros. Eu fiz para a Rua dos Canarinhos, ali, descendo ali no Campestre, pedi para a rodovia Bento Rote de Domingues, até o cruzamento do Mombaça, e outras vias também. A gente gostaria de saber por que não está acontecendo essas obras, ou se tem alguma previsão para iniciar a instalação de iluminação pública nesses locais, tendo em vista a grande segurança que a população está tendo, que também é uma questão de segurança, a questão de iluminar as vias públicas. Iluminação pública é uma coisa muito importante. Itapecerica tem um histórico aí de pessoas que transitam aí e têm problemas com isso. Agora, eu tenho lá hoje centenas de pedidos de ligação de novas redes nas vielas, em algum lugar que não tem. E, à medida do orçamento que eu tenho, eu despacho todas para que fossem executadas. Entendeu? Hoje eu estou aditando o valor do contrato para que eu possa mandar executar cerca de 90% dos pedidos que tem lá. Então, como eu volto a afirmar, todas as obras andam à medida da disponibilidade financeira que a gente tem. Tá, não vou tomar muito o seu tempo, muito obrigado pelo esclarecimento e, no mais, agradeço o presidente, agradeço a paciência dos nobres vereadores, estou à disposição. O pessoal que está nos acompanhando, e nós vamos estar aí também cobrando, acompanhando o serviço do secretário e fazendo as solicitações através de indicações e requerimento e através de reuniões, como sempre fizemos. Eu muito estou obrigado. sempre à disposição de todas as dúvidas que tiver e cada ação tem um motivo. Cada obra que tem um problema teve um motivo e a gente está tentando buscar, correr atrás para que isso não paralise mais e que essas obras continuem e acabem. Tem o fim e aí contém a ansiedade da população para a utilização dessas obras aí. Como nós temos só mais 30 minutos e temos mais 3 vereadores reescritos para fazer as considerações finais cada um, o vereador Marquinhos está com a palavra.
Obrigado, pastor. Eu ainda peguei alguns focos aí de vocês estarem falando, que Carlão não cuida do convênio, é isso mesmo. Mas quem fiscaliza as obras aqui no município é a sua secretaria, não é isso? Hoje, e a outra... hoje ele cuida do convênio e fiscaliza. Ah, perfeito. E a outra coisa, se tivesse a respeito de regional, nós queríamos uma lá em Itacoaciara, né? Já que não tem estrutura, não tem nada, então a gente prefere manter o que tem e dar estrutura para que eles possam fazer os nossos pedidos, atender os nossos pedidos, porque esse é o para-choque do prefeito. Mas vamos no que interessa, né? Shop sign. Eu tenho aqui 3 coisas e você depois já responde. Jardim Imperatriz, a quadra do Jardim Imperatriz, pequena monta, que isso aí já era para estar entregue para a população e não foi feito, é pequena monta, mas eu vou fazer a outra pergunta. Quadra José Pereira de Borba, uma estrutura super boa, está lá parada também, que é da Shop Sign. A quadra do Delfim, é que nem eu falei com o pastor Márcio, ela só está feito a base. E foi gasto, que era para ser enviado para cá, 407 mil e não foi feito nada. Seria 2 quadras, está totalmente parada, que eu fui fazer a vistoria. Então a minha pergunta qual é a dívida que tem para esse término dessa obra? Se tem alguma dívida para terminar essa obra, dessas 3 quadras. Se há dívida, quais as providências da administração pública que está fazendo a respeito dessas obras? Porque o do Jardim Imperatriz, rampa de acesso, rachaduras nas quadras, traves. Outra pergunta, quantos engenheiros fiscaliza as obras desde o começo, meio e fim? Porque sempre tem algumas avalias que acaba passando batido e entregando para a população, mesmo não estando dentro e adequado com a planta, né? E a 4ª pergunta, qual é a previsão da entrega dessas quadras para a população, alunos e população? E a última pergunta, que também não é da Shop Sign, você me enviou no ofício aqui uma resposta da estrada de Represinha. Já está acontecendo a obra de pavimentação de toda a extensão da via, e que durante essa execução é de responsabilidade da prefeitura a manutenção dos pontos críticos. Mas o direito de ir e vir do morador está difícil, até de ir e de vir. Ele sai e não retorna para sua casa, como estão em Borba Gato, Estrada dos Maciéis, e muitos locais que está acontecendo e não está terminado. Só isso. Então vamos lá, vamos começar pela José Pereira de Borba, que é a quadra que está em cima, lá no Porto Velho. Bom, eu não sei, eu não tenho, veja bem, a quadra foi implantada, numa situação completamente desfavorável à utilização dela pelaquela escola. A quadra, ela foi locada num local, na ponta de um morro, que não tem acesso à escola. Agora, não posso afirmar a você por que foi colocada essa quadra lá. E a construtora começou a fazer a quadra e teve um problema de talude no fundo. Isso é da administração, o histórico que eu tenho buscado da realização da obra. E a fiscalização do CIMEC, que é do FNDE, que faz a fiscalização da obra, pediu que fizesse um talude, uma grama no talude atrás, para não comprometer a quadra. Entendeu? Aí teve que paralisar por um período para que fizesse o talude atrás. E hoje, eles têm 88,67% da obra para receber ainda. Entendeu? E não foi, está prorrogado o prazo até que eles concluam a grama do talude para poder retomar essa obra de Borba Gato. E além disso, depois que terminar essa obra, nós vamos ter que fazer por nossa conta o acesso a ela, que é uma coisa absurda. Eu não sei como é que foram locar uma obra dessa forma. E o início dela, não foi eu que dei, já estava iniciado. Agora, o meio e o fim, eu estou buscando para que a gente acabe
e que ela seja de boa utilização junto com a... Mas qual o problema que ela está abandonada? Ninguém está mexendo, nada. Nem passando pano no chão não está passando. O senhor está sabendo disso? Não, eu estou sabendo. É porque eu acabei de dizer a você, o CIMEC, quando foi fiscalizar a obra, ele observou que tinha um talude que poderia ser prejudicado a obra. Aí nós precisamos de fazer o talude primeiro, para ele poder liberar o recurso para poder continuar a obra. Jardim Imperatriz. O talude vocês estão cuidando já de fazer ou não? Vai começar? Não, está no finalzinho. Tá no final. Eu acredito que deva terminar em 2, 3 dias. Tá? Eu posso novamente retornar lá e verificar? Claro. Que é também da minha competência, né? Tá bom? Claro. Posso ir até acompanhar Vossa Excelência lá. Jardim Imperatriz. De pequena monta, falta pouca coisa para entregar para a população. E a empresa não retornou mais, que é de competência da Shopsign, e eu vi a prefeitura fazendo uns trabalhinhos lá pequeno. E essa eu estou seguindo passo a passo. Gostaria de o senhor falar a respeito dessa escola. Essa escola... Então, você quer saber da quadra? Quando vai ser entregue, se vai executar essa obra, porque ela está parada, falta pouca coisa. Essa obra ela vai continuar a terminar, porque nós temos 2 medições dela que está por vir. Assim que o recurso vier, com certeza eles retomarão essa obra aí. Agora, prazo para você voltar à execução, depende do recurso a ser implantado para que ela continue. Os términos seria rampa de acesso, rachadura, traves, né? O negócio de basquete está lá parado, tudo. Mas eu gostaria que o senhor depois me aprofundasse mais nesse caso, eu vou cobrar do senhor mais tarde. Senão o nosso companheiro não vai conseguir fazer as... Quantos engenheiros acompanham essas obras? Desde o começo, meio e fim. Não, no começo eu não tenho como afirmar, porque não fomos nós que demos início a essas obras aí. Eu não sei quantos engenheiros tinham na época. Mas a partir de hoje, a partir de quando assumimos, nós temos por volta de 6 engenheiros para fiscalizar. Não, são 4 engenheiros e 2 arquitetos que fiscalizam as obras a contento. E determinei que a cada passo, a cada medição dessas obras, os trabalhos têm que ser feitos a contento e da qualidade que a gente exige que seja da melhor forma possível. Me permite uma parte, vereador, pela questão dos engenheiros? Só uma pergunta, secretário. Vamos dizer, do passado não poderia falar. Os engenheiros são os mesmos concursados da prefeitura existente ou não? São os mesmos que acompanham as obras? Não, teve algumas mudanças de engenheiros que saíram, entraram outros no lugar que eu requisitei. E tem alguns também que foram nomeados a meu pedido para que a gente possa atender o núcleo de convênios com uma velocidade maior um pouco. Então são todos engenheiros novos que estão assumindo as obras a partir de agora? Todos não, tem alguns que já estavam, são concursados e entraram alguns novos para compor, para melhorar essa qualidade das obras que estão sendo feitas. Tá bom, obrigado. Previsão, então nós não temos nada, né? Previsão? Olha, previsão que não depende da gente. Se eu disser, com certeza vai ter erro. Prefiro não dizer. Porque depende de recursos que não somos nós. Se o dinheiro tivesse nosso, prefeitura, eu te dava o prazo e com certeza iria cumprir. Queria só saber aqui a última pergunta, a respeito da quadra do Delfim Verde. Vai acontecer, não vai acontecer? Vai acontecer. Porque está totalmente parada, não foi feito nada. Veio essa verba, se devolver essa verba. Olha, lá foi pago apenas 37,1% do valor do que já é executado. E estamos aguardando recursos para poder comprar a grama sintética, que é o valor maior, entendeu? Para que a gente possa concluir aquela quadra lá. Agora, ela vai ser concluída, com certeza. Eu estou me empenhando para que isso aí
seja o mais breve possível. Até mesmo porque foi liberado um recurso de R$390 mil lá em Brasília, quando nós fomos em caravana, pelo deputado Carlos Zaratini. Então tem esse recurso que foi liberado e o ex-prefeito Chuvisco destinou para essa reforma dessas quadras no Del Verde. Então, mas o recurso que você assina o convênio para entrar... Do governo federal. Ele não entra imediatamente, ele vai sendo pago à parte, de acordo com o convênio. Tudo bem, antigo. É antigo, ele vai sendo pago à parte do que vai andando, entendeu? A respeito da rua... isso aí eu não vou perguntar, que eu acho que vou perguntar uma outra parte, se tiver que chamar Santim, né, a respeito... Para falar só sobre as obras da Santim. Então, eu não vou dar muito continuidade, porque ainda o Val tem que responder, então eu pergunto na outra vez, na outra oportunidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Val Santos. Secretário, ainda falando das empresas da Shopside, nós temos aí 11 empresas, foi citada algumas não foi citada. Na verdade, eu tenho 3 perguntas, mas vou perguntar sobre essa reforma aqui do Centro Cultural aqui da Maria Madalena, que era uma obra para ser entregue em março de 2016. E é uma obra que está abandonada, e ali tem uns moradores, então eu tenho uma indicação de lá para fazer um muro de arrimo, que está caindo a casa do senhor lá. Eu gostaria de saber dessa obra ali do Centro Cultural, se tem previsão para retomar, e por que parou essa obra que era para ser entregue em março de 2016. Não, essa obra, ela não tem mais nada o que fazer nela. A não ser reparos de pente fino, que a gente chama, de alguma instalação, de alguma coisa. Mas essa obra, no escopo dela, não tem mais nada a ser executado. O que tiver que ser feito lá de cortina, de muro de arrimo, de pavimentação ou de acréscimo, não está no escopo da consultora. Vai ter que ser feito um novo orçamento, um novo trabalho para poder fazer o que complementar o espaço lá. Mas tem a foto aí, secretário, não sei se já é da competência da prefeitura. Esse espaço que está aí não está contemplado para acabar. Isso foi feito, o serviço dela é contemplar, é fazer onde está feito, a parte de cima. Então aí agora é partir isso da aí prefeitura. É outro complemento, tem que você quiser fazer isso aí é um anfiteatro, é um teatro, que foi projetado aí anos atrás e que ficou só Mas não tem uma previsão para recomeçar, porque não sei se o senhor visitou lá, precisa fazer um muro de arrimo, que a casa do senhor está quase caindo, a garagem dele não consegue nem colocar o carro mais. Não, tudo bem, isso não faz parte do escopo do contrato da Shopside. Da empresa, sim, mas aí a prefeitura tem a prefeitura que eu já tenho lá o projeto disso, planejamento, mas estou aguardando recursos para que a gente possa caminhar isso aí. A parte da empresa Shopside foi finalizada. A parte da Shopside foi finalizada. Tá bom. Então, só mais uma pergunta, secretário. Em relação, tirando essa aqui que o senhor disse já foi concluída, nós temos aí 11 empresas da Shopside, que 11 obras, aliás, perdão, 11 obras da Shopside, que nenhuma, quase todas paradas, que estão funcionando, funcionam lentamente, a que foi entregue não funciona. Eu sei que todas as obras aí, não é da gestão do senhor, é da gestão passada, que também foi péssima, eu não posso negar isso aqui, todo mundo sabe disso. Foi uma gestão péssima, porque tem obra que começou em 2016, foi fiscalização, o problema deles. Mas quando a gente vê que a maioria aqui dos problemas dessa empresa foi por algum erro deles. Um exemplo, o senhor deu aqui do Campo da Aliança, e quando se coloca uma licitação na rua, está aberta para várias empresas. Mas há uma maneira de ser feito para que essa empresa não entre mais na nossa cidade, porque essa empresa na nossa cidade é uma vergonha, secretário. Essa empresa aqui na nossa cidade, nós temos aí 11 empresas, e a única que entregou não funciona, uma empresa dessa, na nossa cidade, não pode continuar com uma empresa dessa aqui. O problema maior, eu não culpo só a empresa, não. Quando a empresa começou a fazer a obra, que não foi a contento, as coisas não estavam acontecendo, já tinha que estar tomada a providência lá. Agora que a obra está com 70%, 60%, 80% dela concluída, não tem como a gente fazer diferente do que tentar acabar da agora para frente da melhor forma possível, para que poder concluir as obras, entendeu? Agora, o histórico da empresa, dela não poder participar mais, aí é questão judicial. Eu não sei
A gente não pode impedir, é aberto ao público, a todo mundo que vem, entendeu? Agora, cabe a gente, quando contratar a empresa, fiscalizar, como eu fiz agora, que uma empresa ganhou uma licitação para fazer uns recaps aí, entendeu? Sem começar a obra, eu já chamei a pessoa aqui e disse para ele, eu quero que você faça para mim um trecho, eu quero ver como é que você funciona. Não é porque eu fiz a obra não sei aonde, para mim não interessa onde você fez, eu quero saber aqui como é que você vai fazer. Entendeu? Então, aí sim, se você começa nessa ação para começar direito a obra, aí você tem um resultado. Pode vir empresa que for. Ele começou a colocar um bloco lá, o bloco ficou fora de prumo, faz direito. Aí você vai acompanhando. Porque você evitar de alguma empresa participar é difícil, é complicado. Não, essa situação eu sei que se eu coloco a licitação na rua, qualquer empresa. Mas eu gostaria, secretário, que o engenheiro da prefeitura acompanhasse de perto essas obras e que o senhor pudesse cobrar dessas obras, porque essa aqui eu faço questão de vou acompanhar de perto uma a uma. Porque assim, até mesmo porque o Rodrigo da Shopsign, ele mandou tomar cuidado na tribuna. E eu vou ter cuidado de falar na tribuna, mas vou ter cuidado de cuidar de cada uma. E obrigado pelo esclarecimento do senhor. Não, eu sou solidário a Vossa Excelência. O que depender de mim, se quer que eu vou junto a você para que a gente possa fiscalizar passo a passo, para que eles consigam o mérito melhor da obra, eu estou à disposição. Entendeu? Eu sou parceiro de vocês, sou parceiro da população, sou parceiro de todo mundo. Aqui, precisar do que a gente precisar de fazer, a gente vai e faz. Eu agradeço o senhor, ter medo que sou engenheiro, vai me ajudar bastante, que eu não entendo nada. Tem situação aqui, não precisa nem de ser engenheiro para entender, mas eu agradeço a companhia do senhor. Eu vou acompanhar de perto e desde já eu vou finalizar minha fala aqui. Quero agradecer a presença do senhor por ter nos esclarecido aqui, mas mais uma vez eu peço ao senhor que acompanhe de perto essas obras, cobra dessa empresa, porque essas eu vou estar acompanhando de perto e juntamente com o senhor, como o senhor me prometeu, tá bom? E gostaria que o senhor levasse com esse Rodrigo aí, que ele tem que ter respeito com os vereadores, são eles que fiscalizam a casa. E desrespeitou um desses vereadores, ele tem que arcar sim com os danos que ele está fazendo. Se ele não tem respeito com o município, ele tem que ter respeito. Aqui ele não trabalha, tá bom? Aqui ele desrespeitou um nobre. Ele vai ter que ter respeito com tudo que ele faz, com tudo que ele planta aqui, porque são pessoas que vão utilizar as coisas que eles estão fazendo, e nós temos que cobrar. Estou solidário e a gente tem que cobrar dia a dia, passo a passo, de qualquer trabalho que eles foram fazer, e não só deles, de todos os outros, para que isso não aconteça de novo. Eu vou mais além, secretário. Eu gostaria que ele procurasse o vereador desta casa a qual ele ofendeu, porque quando ofendeu toda a casa, ele se retratasse com o vereador. Porque a qualidade da obra, embora o secretário falou que a empresa não é culpada, mas eu entendo que ela é culpada, né? Porque ela é a executora do serviço. Aí, não só ela, eu ia falar, então quem é o culpado? Mas aí eu não quero entrar nesse detalhe para não constranger ninguém, nem o nobre secretário, mas se ele não se retratar com o vereador desta casa, ele não vai conseguir fazer mais nenhuma obra em Itapecerica da Serra, porque não contra a prefeitura, mas contra a empresa, se ele não vir retratar com o vereador, a gente vai entrar com uma representação no Ministério Público. Só fazendo um parênteses aqui, eu não disse que ele não é o culpado, eu falei que ele não é só o culpado, tem ele e tem as pessoas que deram início e não souberam implantar de acordo com o que tem que ser o início de qualquer obra. Só uma parte que o presidente, eu até agradeço o presidente aí, o senhor ter esse pedido do senhor, mas eu não importo que ele venha me tratar comigo não, o que importa é que a obra funcione e que ele tenha um respeito pela nossa cidade. Nobre vereador, até agradeço, mas como ofendeu um vereador da casa, ele ofende a casa. Eu gostaria que ele viesse aqui se retratar assim para ter respeito com essa casa. Porque senão a Câmara Municipal nunca vai ter respeito como o poder que é. Então ele tem que vir aqui se retratar sim. Porque ele falou para o vereador tomar cuidado com o que fala. Então ele falou para um vereador que usou a tribuna desta casa. Então ele tem que se retratar sim. E se o nobre secretário puder,
não estou tratando o secretário como correio ou como correio, não é nada disso. Mas eu acho que ele deve sim o devido respeito a esta casa. Se o nobre vereador não quer, o presidente dessa casa quer, porque tem que ter o respeito com os vereadores daqui. Porque só assim as demais empresas também vão ter respeito com esta casa. Não, e serei sempre solidário à ação, que isso precisa ser retratado, isso não tenho dúvida disso. E eu não abro mão dessa atitude nobre, né? Ele tem que ser um pouquinho mais humano e vir pedir respeito nessa casa. Val, ele tem que nos respeitar. Só a parte, senhor presidente. Nobre secretário. Presidente, pastor, eu comungo com a tua fala. Val, sou solidário à sua pessoa, porque uma vez que ele te destratou, te desrespeitou por telefone, ele desrespeitou a essa casa. E nós aqui somos cidadãos eleitos pelo povo, somos representantes do povo e não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para ficar passando o tempo ou para ficar esse tipo de empresário que vem aqui prestar um serviço e até então um serviço de má qualidade, porque se não fosse de má qualidade, não teríamos hoje aqui essa audiência com o secretário e com a população que está aqui presente. Então, secretário, nós gostaríamos sim que o senhor levasse o recado, não que o senhor seja menino de recado, porque não é, mas hoje o senhor é o elo entre a empresa e a prefeitura. Gostaríamos e assim, exigimos que ele se retrate sim, porque uma vez que ele ofendeu o nosso companheiro Val, ofendeu a todos aqui e nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fazer o nosso papel como cidadãos e como homens de bem que somos. Então eu gostaria muito que o senhor levasse essa fala do nosso presidente, porque se ele não se retratar, vamos ter que tomar outras medidas cabíveis a esta casa. Não, isso será levado à íntegra e a minha solidariedade a que isso causou na casa toda de uma intensidade muito grande, entendeu? Para mim que tenha buscar que isso se resolva de uma forma mais a contento e que a gente possa caminhar aí a passos largos e tentar seguir em frente. De uma parte, o secretário, é nobre a sua atitude, falando pela Câmara, que se esse cidadão que destratou o nosso amigo, o nosso companheiro aqui, tivesse destratado o nobre secretário, eu creio que ele não estaria mais como uma empresa a fornecer trabalho aqui. Então, como o senhor é representante da Câmara do Executivo, nós somos representantes do povo. Então, nós também não merecemos ser destratados como o nobre foi destratado. Obrigado. Tá, não mesmo. Eu agradeço todos como presidente, o Zeco, sempre todos os vereadores que aqui também estamos juntos nessa batalha. Eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado. Vereador Val, também sou solidário a Vossa Excelência, mas acima de tudo, ele tem que honrar o que está no contrato e prestar um serviço de qualidade para a população itapeciricana, que ele não está fazendo nenhum favor para essa população. Ele fez o contrato, assinou o contrato, então ele que seja responsável e que faça o serviço de qualidade, que conclua, porque está lá no contrato, e se ele não cumprir com o que está no contrato, cabe o Poder Executivo entrar com ações judiciais a ele. Então eu sou solidário, que ele se retrate a Vossa Excelência, mas acima de tudo, que ele conclua a obra e que faça cumprir o que está no contrato. E isso, o vereador Jonas Feijó, isso eu não abro mão. Ainda que ele venha se tratar, tudo bem, é o respeito à casa e o pedido do presidente, mas o trabalho dele na nossa cidade tem que concluir diante dos contratos. Inclusive, fiz o requerimento de todos os contratos dessa obra, onde eu vou estar acompanhando um a um, porque o que nós queremos é que essas obras sejam concluídas, que o trabalho que ele foi prestado aqui venha ser concluído para a nossa população, porque, eu repito dizer, a nossa cidade não pode ter esse descaso na nossa cidade. Obrigado. Para encerrar, até por causa do horário, eu quero aqui só fazer uma leitura de uma munícipe que pediu até para a gente ser porta-voz, e isso ficou para o final, até porque não é alvo daquilo que foi denunciado nesta casa, é sobre a Via Mandu. Só para depois a gente ter um retorno, embora muitos vereadores já solicitou até o recap dela, você sabe disso,
já foi solicitada, a prefeitura já está correndo atrás, mas uma das questões eu não vou te perguntar, porque aí nós temos que perguntar para o secretário de trânsito, que é o tráfego intenso e pesado de caminhões e ônibus e carreta. O asfalto é 5 centímetros, por isso tem vários buracos, né? Que é o que a dona Lia, ela pediu para que perguntasse. Quando for recapear, aí eu só vou fazer uma pergunta, depois você pode retornar, que a gente passa para ela depois. A base lá não foi uma base bem feita, vai ser refeita a base da Mandu, aí coloca esse ponto só para dar o retorno, né? E a questão é o tapa-buraco, porque é uma via que constantemente tem vários buracos e é uma via que todos usam como acesso constantemente. Essa é uma pergunta da dona Lia, que sempre está aqui nas terça-feiras, nos acompanhando. Quer responder agora? Então pode responder e nós vamos estar encerrando. Então, dona Lia. Dona Lia, o seguinte, a estrada do Mandu, a gente já está previsto o recapeamento dela em toda a sua extensão. Porém, vários trechos dela, o solo não está bem compactado e a base não está boa, por isso é que ela tem tantas ondulações. E antes de fazer o recapeamento, a gente está identificando todos os pontos críticos para a gente fazer um binder, que é um reforço da base, para poder fazer o recap em cima dela. Espero que a gente consiga esse resultado ainda, assim que o Sicov e o Ministério liberar o recurso que a gente pediu, que já está a caminho já. Só uma consideração. Quanto ao tapa-buraco, a gente, se eu perceber que vai demorar um certo tempo, a gente vai fazer um paliativo lá para até começar a fazer o recapeamento lá. Nossa região precisa ir muito, hein? Nossa região, o centro e vários outros bairros. As considerações finais do vereador Alan Dias, estamos encerrando, não tem mais nenhum vereador inscrito, não vou dar mais uma parte para a gente terminar. Secretário, ainda em tempo, eu quero aqui pontuar, e está dentro aí das 11 obras aí, estado aí crítico, perante essa empresa que está executando esse serviço, é a construção da creche tipo 1, da Soldado PM Gilberto Augustinho, que fica no Jardim Toche. É uma creche aí que está avaliada, o total da obra dela está em torno de R$2 milhões. E o início da obra foi em maio de 2016. O término estava previsto para março de 2017. E, infelizmente, secretário, ela se encontra... Não termina, porque nesse período todo aí, nós tivemos problema de repasse financeiro. Foi esse o motivo que tem. Mas essa obra está indo a contento, ela não está parada, não. Secretário, eu falo para o senhor que eu sempre passo por ali e eu não vejo atuação nenhuma naquela escola ali, naquela creche ali. Não, na parte interna deles estão trabalhando em ritmo não muito acelerado, porque o recurso, eles estão atrasados, entendeu? O recurso não veio ainda. As 3 últimas medições ainda não entraram. Então, eu pedi que eles não parassem, eles estão trabalhando interno e estão tocando. Mas o problema dessa obra, que era para estar em fase de acabamento, o problema de recurso, que não chegou a tempo para que a gente pudesse acelerar, e se não tiver dinheiro, não tem como acelerar a obra. Mas ela vai ser feita a contento e vai ficar bem feitinha, pode ter certeza. Tá bom, secretário. Outra coisa que eu queria pontuar com você aqui é referente ao desassoreamento do rio da Emboimirim, rio Emboimirim, aqui no Branca Flor. Eu e o vereador Cepacol, nós em janeiro tivemos presente a uma enchente que ocorreu lá. Isso aí já há anos que vem recorrendo todo o final de ano para início de ano, devido às fortes chuvas que acontecem, enche ali aquele rio e automaticamente sobrecarrega ali, enche a casa das pessoas ali no local. E em janeiro eu e o Cepacol ali presente, em conversa até mesmo com o secretário e até mesmo o prefeito, a gente teve promessa que nas próximas semanas a máquina teria desassoreando aquele rio. Sim, isso aí é verdade, mas a gente não estava avaliando que as chuvas iam se prolongar a tempo que parou de chover, tem pouco tempo. E a gente desassorear rio com ele cheio e com o risco de a máquina ir embora, de acidente, é muito grande. Não se faz desassoreamento com rio cheio. A não ser que você põe uma draga em cima, aí o custo fica completamente fora do nosso histórico.
Agora que o tempo começou a melhorar, o nível do rio está baixando e eu vou colocar uma peceira montante do rio e vou vir fazendo estacionamento da parte depois do rio até a parte onde está sendo feito o alagamento. Entendi, vou começar a dar montante para jusante. Mas você tem uma nova previsão para poder dar para nós aí, para nós passar para a população local? Eu estou aguardando o pregão de equipamentos que foi vencido agora em maio e em junho já está na rua esse procedimento para poder fazer a contratação do equipamento, para poder fazer o estacionamento. Esse processo leva em torno de 15 a 20 dias. Se não tiver nenhuma impugnação, eu estarei começando pela primeira ação depois que tiver feita essa contratação de possibilidade de contratar o pregão de equipamento, a gente vai iniciar o estacionamento a montante do rio em Bomirim. Tá bom, secretário. Obrigado, viu? Para encerrar, eu quero aqui simplesmente agradecer ao secretário pela atenção dada a essa casa, por ter vindo aqui. Na realidade, era uma audiência para explicação. Deu para entender que algumas das obras ficaram paradas pelo repasse do governo federal, por ser obras que são convênios, então depende do repasse do governo. E uma coisa que eu falo, e até agradeço, porque tem algumas demandas de vários vereadores que estão sendo atendidos. Uma vez eu disse nessa casa que não consegue fazer milagres, mas o que a gente quer é simplesmente aquela boa atenção e que as coisas venham a acontecer para que o povo possa estar contente, né, de morar na cidade, como muitos dizem hoje, que tem até vontade de ir embora, mas Itapecerica é uma cidade boa. E eu quero aqui agradecer a presença dos veículos de comunicações, o Jota do Pontual, que está presente. Quero agradecer também o Mário, do Folha do Pirajussara, que também está presente nessa audiência. Agradecer o Fernando Campos, né, do Falando Francamente News. E agradecer a presença de todos os munícipes aqui presentes, aqueles que estão acompanhando e tem que acompanhar mesmo, né, para ver qual está sendo a atitude do Executivo e do Legislativo dentro da cidade. Porque tanto o Executivo fez uma proposta de melhorar o aspecto na cidade, como o Legislativo também. Então, a gente está dando uma resposta aqui daquele anseio do pedido do povo, da população. Quero agradecer a companhia dos vereadores desta casa, vereador Zecas, vice-presidente desta casa, vereador Marquinhos, secretário, primeiro secretário da mesa, vereador Val Santos, segundo secretário, do vereador Carlinhos, né? Agradecer Carlinhos Bandeira, agradecer a presença do vereador Cepacol, do vereador doutor Ramon Corsini, do vereador Alan Dias, do vereador professor Marcelo e do vereador Jonas Feijó. Agradecer a presença de todos, isto a contento e obrigado pela presença. Encerramos essa audiência pública e uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos.